Outra questão que eu trouxe para vocês essa semana foi uma mulher de 72 anos com história de hipertensão, fibrilação atrial permanente, insuficiência mitral grave, de etiologia degenerativa, que foi encaminhada por Hartim para avaliação do tratamento percutâneo com a técnica head-to-head. Apresenta os seguintes dados ao ecocardiograma transesofágico: fração de 42%, diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo de 50 milímetros, uma área valvar mitral de 3,6 centímetros quadrados, um gradiente transvalvar médio de 4 milímetros de mercúrio, um comprimento do folheto posterior, P2, de 8 milímetros, um jato regurgitante central entre os folhetos A2 e P2, com flail gap de 9 milímetros, flail width de 13 milímetros, seria a largura do flail, e o flail gap é a altura, né? A ausência de calcificação significativa na área de grasping, e o histórico clínico revela a ausência de infarto agudo do miocárdio nos últimos 12 meses e ao ecocardiograma transesofágico sem evidências de endocardite ou trombo intracavitário. Então, das alternativas, qual a melhor interpretação sobre a elegibilidade dessa paciente para o procedimento? Letra A, paciente elegível, pois todos os critérios do Everest 2 estão preenchidos para a insuficiência mitral primária. Letra B, não elegível, pois a área valvar mitral está abaixo do limite mínimo recomendado para a segurança do procedimento. Letra C, elegível com ressalvas, pois o comprimento do folheto P2 está no limite inferior e pode exigir estratégia de clipagem individualizada. E letra D, não elegível, pois o flail gap excede o valor máximo permitido para a insuficiência mitral primária. Então a gente vai rever aqui os critérios que ele nos passou no caso clínico. Apesar de ter uma área valvar mitral abaixo de 4 centímetros quadrados, não contraindica o procedimento, porque a gente tem um gradiente transvalvar ali relativamente seguro, um gradiente transvalvar de 4. Tá? Uma fração de ejeção não tão reduzida, então a disfunção leve ali, uma fração de 42%. Flail gap e flail width dentro dos valores de segurança para a realização do procedimento. E o que chama a atenção aqui é um comprimento do folheto P2 de 8 milímetros, que também não contraindica o procedimento. Contraindicaria se fosse um folheto abaixo de 7. A gente sabe que o ideal é que a gente tenha um folheto, quanto maior ali, melhor, né, para a área de abrangência ali da clipagem. Então, acima de 10 seria um valor bem seguro para o implante, mas entre 7 e 10 a gente fica ali no limite, mas a gente tem que avaliar qual que é o tamanho ideal ali daquele clipe, para abordar naquele caso específico. Então, quando a gente tem um valor ali de 8 milímetros que foi dado, por exemplo, a gente ficaria, então, com ressalvas na indicação daquela clipagem. Então, a gente ficaria com a letra C, é elegível, tá? Com ressalvas, pois o comprimento do folheto P2 está no limite inferior e pode exigir estratégia de clipagem individualizada. Então, apesar de todos os outros critérios serem elegíveis ali para a indicação do procedimento, o folheto P2 de 8, a gente teria que discutir ali a melhor estratégia na escolha do device para abordagem desse caso.